Bora trazer as últimas notícias do sábado com o projeto do Flamengo de jogar a Liga dos Campeões da Europa. Vou falar também sobre Roger Guedes, que história é essa de que ele entrou na FIFA contra o Shandong Luneng. Bora te atualizar sobre Diego Tardelli, agora sim, novo reforço do Santos, Peixe que ainda anunciou o Léo Batistão e está muito próximo de um zagueiro uruguaio. Para completar, Fluminense tem novo treinador, tudo nesse sábado, demissão do Roger Machado e efetivação de um treinador para o lugar dele. Vou falar ainda sobre o atacante brasileiro, muito cotado para ficar com o lugar do Diego Costa no Atlético de Madrid. E por último, mas não menos importante, sobre Lucas Veríssimo, que tem feito enorme sucesso com a camisa do Benfica. Tudo isso a partir de agora, não sei antes me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não é inscrito no canal do Nicola, você aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e ativa também as notificações para passar a receber informação para você ser avisado toda vez que pintar vídeo novo ou live. Combinado? Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, que ajuda bastante também. Bora para algumas atualizações rápidas que nem estavam nesse roteiro inicial. Por exemplo, a minha Portuguesa jogou nesse sábado contra o Santo André, jogo válido pela Série D do Brasileiro. Era jogo do líder, a Portuguesa, contra o vice-líder, o Santo André. A Lusa ia perdendo por 2-1 até os 48 do segundo tempo, quando o Hermínio aproveitou um chute de fora da área para empatar 2-2, resultado que manteve a Lusa na primeira colocação, muito próximo da próxima fase de mata-mata. Também nesse sábado o Vasco comemorou 123 anos de história, mas o aniversário foi marcado por protestos. Membros de todas as torcidas organizadas do clube foram à porta de São Januário para pedir as cabeças de Jorge Salgado, presidente do clube, e também de Alexandre Pássaro, o diretor executivo de futebol. Existiria até um evento marcado com roda de samba, com apresentações e shows. Esse evento foi cancelado diante de toda a repercussão negativa e também por causa da situação financeira do Vasco da Gama. Bora te atualizar ainda que Maidana e Daniel Penha, dois jogadores do Atlético Mineiro, foram negociados, ambos por empréstimo sem render qualquer centavo ao clube. O Maidana vai jogar no Gil Vicente de Portugal, eu já havia contado essa informação há bastante tempo, e o Daniel Penha fechou com o Newcastle Jets. É o Newcastle, mas não da Inglaterra e sim da Austrália. Não tem envolvimento de dinheiro, se eles forem bem, podem ser comprados. Para completar, bora te falar, ficou faltando dizer apenas que o Vasco, de quem eu dizia agora há pouco, joga ainda nesse sábado contra o Operário no Paraná. Jogo importante, o Vasco precisa se recuperar depois de 2 tropeços. Bora falar agora sobre Lucas Veríssimo, ex-zagueiro do Santos, que tem brilhado com a camisa do Benfica em Portugal e tem sido convocado inclusive para a seleção brasileira. Nesse sábado ele garantiu a vitória do Benfica em jogo da 3ª rodada do Campeonato Português. O time ia empatando em 0-0 até os 39 do segundo tempo, bola chutada na área, o Veríssimo matou a bola e bateu para fazer 1-0. Ainda deu tempo do Benfica marcar o 2-0 com o Grimaldo. Resultado que manteve o Benfica com 100% de aproveitamento na temporada. São 3 vitórias no Campeonato Português e mais 3 vitórias na pré-Champions. Só chamar atenção para o fato de que o Veríssimo, pela 2ª rodada seguida em Portugal, foi eleito o melhor em campo, na condição de zagueiro, vive excelente fase, certeza que esse zagueiro ainda vai render bastante dinheiro numa venda futura e o Santos vai se beneficiar como clube formador. Bora falar agora sobre o brasileiro, que está muito cotado para substituir ou para ocupar o lugar que já foi do Diego Costa no Atlético de Madrid. Diego, que é novo reforço do Atlético, havia deixado o clube de Madrid na virada do ano e desde então ninguém havia sido contratado para essa posição. O Atlético de Madrid tem negociações avançadas com o Matheus Cunha, que fez boa Olimpíada com a camisa da seleção, fez 3 gols durante os Jogos Olímpicos e durante todo o ciclo de preparação dessa seleção foram 21 gols marcados. Ele foi o principal artilheiro dessa equipe. Proposta do Atlético de Madrid de 30 milhões de euros. A curiosidade é que o Hertha Berlim, seu atual clube, havia pago 20 milhões de euros para tirá-lo do Red Bull, o Red Bull Leipzig da Alemanha. Nesse final de semana, nesse sábado, o Hertha inclusive atuou sem o Matheus Cunha. É mais um indício de que o centroavante brasileiro de só 22 anos de idade está indo para Madrid. Boa notícia para o Curitiba, que como clube formador vai ficar com um percentual desses 30 milhões de euros. Bora falar agora sobre o Fluminense, que anunciou na manhã desse sábado a demissão de Roger Machado. Era algo meio natural depois da eliminação do time na Libertadores da América. Flu, que é só o 15º colocado no Campeonato Brasileiro, ameaçado pelo Z4, vinha jogando muito pouca bola.
E a novidade, depois da demissão do Roger Machado, veio no início da tarde quando o Fluminense confirmou a efetivação de Marcão, pelo menos até dezembro. Marcão que já acumula algumas passagens como técnico do Flu, algumas como interino e outras duas de forma efetivada. A última delas na temporada passada, depois que o Odair Hellmann foi embora, ele ficou e conseguiu classificar o time para a Libertadores da América. O Flu terminou 2020 muito bem, sob o comando do Marcão. Marcão que na temporada anterior também havia aparecido como um salvador da pátria e conseguiu evitar o rebaixamento do Fluminense. Acho uma tentativa válida. Investimento barato, um cara com boa relação com o clube, mas também demonstra que o Fluminense também não está muito imaginando, não imagina ter muita capacidade para brigar por algo nessa reta final, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Copa do Brasil. Bora falar agora sobre o Santos, que anunciou nesse sábado o Léo Batistão como seu novo reforço. Jogador que já atuou em 5 clubes do futebol espanhol, estava na China e admitiu que só está indo para o Santos por conta da vontade de defender o clube de coração da infância. A frase dele sobre esse assunto foi a seguinte, abre aspas, foi totalmente com o coração, fiz um grande esforço para estar aqui, não liguei para o extracampo, aceitamos muito bem a proposta do Santos, sempre falei para o meu pai e para o meu empresário que minha vontade era jogar no Santos, fecha aspas. Uma curiosidade, o Batistão é muito amigo do Neymar, eles criaram essa relação enquanto o Batistão jogava no Espanhol e o Neymar no Barcelona, 2 clubes da cidade de Barcelona. E o Neymar, que nunca escondeu, depois da passagem pelo Santos, ter se tornado santista, fez uma mensagem, fez um papo em vídeo com o Léo Batistão, muito feliz e animado com a presença do amigo no clube do coração. Ainda sobre o Santos, o Peixe não anunciou, mas está muito, agora fechou, todos os detalhes amarrados para a contratação de Diego Tardelli, jogador que já vinha negociando com o Santos há alguns dias. Lucas Mossetti trouxe a informação com exclusividade de que o martelo foi batido, o contrato até dezembro, prorrogável, se houver a intenção dos dois lados, por mais um semestre. Tardelli chega com um salário bem pequeno e vai ter a possibilidade de aumentar seus vencimentos de acordo com gols e títulos conquistados. Só para arrematar, Léo Batistão, Augusto Galvão, que já inclusive está no bid, Diego Tardelli e o próximo tem tudo para ser o Velasquez, zagueiro uruguaio, que já vinha em negociações com o Santos, atleta revelado no seu país, esteve na Espanha, está livre no mercado, deve assinar com o Santos até dezembro de 2022, assim que o martelo for batido, trago mais detalhes, beleza? Bora falar agora sobre Roger Guedes, que história é essa de que o atacante pretendido pelo Corinthians entrou na FIFA contra o Shandong Luneng? Essa informação surgiu de uma suposta publicação chinesa que dava conta de que o Guedes, incomodado com salários atrasados, foi à FIFA exigir a rescisão do contrato. Eu já havia ouvido falar essa história de uma pessoa próxima ao Guedes, mas o Corinthians e o empresário dele, Paulo Pitombeira, desmentiram. Como essa história voltou à tona ao longo dessa sexta e sábado, e muito torcedor corintiano imaginou que seria a salvação para que ele pudesse ser anunciado pelo Corinthians, entrei em contato mais uma vez com o staff do Roger Guedes. E o staff assegurou que não tem nada atrasado em relação aos salários do Shandong Luneng, que o clube chinês tem pago 3 milhões de reais por mês ao Roger Guedes, mesmo sem que ele seja utilizado desde dezembro do ano passado. Para você ir à justiça requerendo a rescisão do contrato, você precisa ter no mínimo 2 ou 3 meses de vencimentos atrasados. O staff do Guedes afirma que não tem nada. Mas eu já aprendi, especialmente nessa história, que a gente precisa esperar os acontecimentos antes de ter qualquer convicção. Só para arrematar, Roger Guedes e sua esposa estão em São Paulo, aguardando pelo um desfecho positivo com o Shandong para poder ser anunciado pelo Corinthians. Entre as partes, Corinthians e Roger Guedes, tudo fechado, tempo de contrato, salários, luvas, enfim, só depende da aprovação dos chineses para que ele possa ser anunciado. Bora fechar o vídeo falando sobre o Flamengo, que tem a intenção e agora a possibilidade de disputar a Liga dos Campeões da Europa, a Champions League. Como? É que o Flamengo praticamente fechou a compra de 80% das ações do Tondela, clube que ocupava até o início dessa rodada, a 6ª colocação do Campeonato Português. Como é que funciona essa história? O Flamengo já há vários meses procura um clube em Portugal. O Flamengo não entra com dinheiro nenhum. Um investidor que se associou ao Flamengo é quem vai bancar a compra de 80% das ações. Em Portugal, os clubes são conhecidos como SAD, Sociedade Anônima Desportiva, que é a forma que se regulamentou dos clubes e empresa. Então essa opção de compra do clube é uma coisa até natural, uma coisa comum. E o Flamengo, com a ajuda desse investidor, vai adquirir 80% das ações do clube. O Flamengo não entra com nada e vai emprestar seu escudo, seu logo e sua tradição, seu nome.
É possível que o Tondela passe a se chamar Flamengo Tondela ou Tondela Flamengo. As cores do time principal são em verde e amarelo. É possível que um segundo uniforme do Tondela seja vermelho e preto, para remeter ao Flamengo. Time que está desde 2015 na primeira divisão, fundado em 1933, de uma cidadezinha bem pequena no norte de Portugal, estádio para 5 mil pessoas. Tem até um jogador do Flamengo lá, um ex-jogador do Flamengo, Daniel dos Anjos, alguém que teve passagem discreta pelo Fla e é um dos atletas brasileiros. É importante contar ainda que o Flamengo vai ter, com a oportunidade dessa associação, vai ter a chance de mandar garotos que não têm sido muito aproveitados para Portugal. Se a coisa decolar por lá, se o Tondela passar a ser uma ameaça para Sporting, Benfica e Porto, se o Tondela passar a se classificar para competições europeias, o negócio pode tomar corpo e o Flamengo pode até se interessar em colocar jogadores de maior expressão nesse time para ter a oportunidade de fazer bonito também no exterior. Esse projeto vinha sendo tocado pelo Rodrigo Toches, que é o vice-presidente financeiro. O Toches outro dia me contou que eram 10 clubes que negociavam com o Flamengo, o Tondela foi aquele que mais avançou. Por estar na primeira divisão, por ter muita estrutura, por não ter dívidas e tudo isso conta a favor até dos investidores. Só para arrematar, vale a lembrança de que isso não pode ser anunciado de forma oficial, porque ainda depende da aprovação do Conselho Deliberativo do Tondela. Parece ser uma questão de formalidade. Assim que houver aprovação, deverá ocorrer um anúncio e entre esse ano e o início do próximo ano, o Flamengo assume na condição de proprietário ao lado de um investidor, o Tondela, repito, sexto colocado até o início dessa rodada do Campeonato Português. O que você acha dessa ideia? Você gosta? Gostaria que o seu time comprasse, adquirisse um outro clube em outro país? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Só para arrematar, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente volta assim que surgirem mais notícias. Abração para todo mundo, tchau, tchau!